Olá, meu nome é Graciele Martins Krieger. Eu sou aluna do curso de Letras da Uniaselv. Essa disciplina faz parte do estágio obrigatório 2, que teve como área de concentração o ensino de língua portuguesa, e o tema escolhido foi a produção escrita e o aprendizado de gramática no ensino fundamental. Eu escolhi, para iniciar essa apresentação, uma citação do nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Dessa forma, através da nossa justificativa, nós continuaremos a apresentação. Na sociedade atual, atribui-se grande valor à escrita, à leitura e à produção escrita. Isso porque essas duas aptidões, essas duas práticas são consideradas fatores relevantes para o desenvolvimento cognitivo e crescimento pessoal e crítico do ser humano. A leitura e a escrita efetivas são consideradas requisitos essenciais para a compreensão da realidade e atuação em diferentes contextos sociais, pois são instrumentos que ampliam nossa visão e compreensão do mundo que vivemos. Portanto, as atividades de leitura e de escrita são fundamentais nas necessidades e exigências das práticas sociais. Nós temos como objetivos dessa apresentação os seguintes: observar como são desenvolvidas as práticas de escrita em sala de aula, verificar como o professor prepara o aluno para a produção escrita, buscar caminhos que tragam mudanças necessárias para uma prática pedagógica renovada com o texto e com a gramática, e verificar quais práticas pedagógicas podem ser usadas no incentivo ao aprendizado da gramática normativa por meio da escrita. Bem, como fundamentação teórica, nós temos o seguinte, foram observadas ao longo de muito tempo, foram observadas nas últimas avaliações nacionais fracos resultados. Os alunos obtiveram fracos resultados nas avaliações nacionais na questão de língua portuguesa e produção textual. Essas avaliações são o Sistema de Avaliação Básico, SAEB, e a Prova Brasil, no caso do ensino fundamental. A situação demonstrada por essas avaliações nacionais nos mostra a necessidade de um trabalho de língua portuguesa pautado na linguística do texto, voltado para uma variada produção de textos que se apresentam nas diversas situações de comunicação. A respeito disso, reforça Marcuski. Produtores e receptores de texto, ouvinte, leitor, falante, escritor, todos devem colaborar para um mesmo fim e dentro de um conjunto de normas iguais. Os falantes, escritores da língua, ao produzirem textos, estão enunciando conteúdos e sugerindo sentidos que devem ser construídos, inferidos, determinados mutuamente. A produção textual, assim como um jogo coletivo, não é uma atividade unilateral. Envolve decisões conjuntas. Isso caracteriza de maneira bastante essencial a produção textual como uma atividade sócio-interativa. Isso quem disse foi Marcuski. Então, ele fala da importância de se produzirem textos que estejam... ele fala que a produção textual ela é um jogo coletivo, ela não é uma atividade unilateral, né? Ela envolve decisões conjuntas. Por isso, a necessidade de uma confiança do aluno no professor,
né? Porque a produção textual é uma atividade sociointerativa. Então, a gente fala que a relação entre o professor de língua portuguesa, sobretudo que trabalha a leitura e a produção de texto e o aluno, deve pressupor uma situação de comunicação recíproca, respeitosa, verdadeira e de muita confiança, né, para que o aluno desempenhe efetivamente a função de sujeito. Escrever bem para Serafine é uma atividade que consiste em encontrar e ordenar ideias para depois organizá-las num texto de maneira adequada. E isso não é fácil. Isso é necessário uma leitura, né? É necessário uma confiança naquela pessoa para a qual eu vou mostrar o meu texto, uma percepção da relação escritor-leitor. Então, são várias necessidades apresentadas que são importantes para uma produção textual efetiva. Ainda sobre a escrita, Marcuschi nos revela que escrever não é comunicar ou transmitir para o papel algo que está na mente ou no mundo e que deve ser captado por outras mentes, pois a língua não é um sistema de representação ou espelhamento da realidade ou de ideias. A escrita, ele fala que a escrita é uma invenção permanente do mundo e a leitura uma reinvenção. Seguramente essas atividades não são aleatórias nem voluntariosas, mas regadas pelas vivências, pelo controle social e pela cultura, né? Então tem é um grande contexto aí que vem por trás da produção textual e da escrita. Segundo a visão de Cor e Elias, ao discutirem a escrita com foco na interação, né, elas ressaltam que o ato de escrever exige do produtor a ativação do conhecimento e mobilização de diversas estratégias. Para essas autoras, a escrita não é compreendida em relação apenas à apropriação de regras da língua, então a gente não pode pensar só em gramática, nem tampouco ao pensamento e intenções do escritor, mas sim em relação à interação escritor-leitor. Então, a gente precisa pensar nessa interação. Para quem eu estou escrevendo, né? Qual é o meu público leitor? Levando em conta, é verdade, as intenções daquele que faz uso da língua para atingir o seu intento, sem, contudo, ignorar que o leitor, com seus conhecimentos, é parte constitutiva desse processo. Então, durante o processo de produção de textos, o escritor vale-se de seus conhecimentos armazenados na memória relacionados à língua, ao saber enciclopédico e às práticas interacionais. Qual foi a metodologia utilizada para a realização deste trabalho, né, deste estágio? O estágio obrigatório 2 foi realizado na Escola Básica Conselheiro Astrogildo Odon Aguiar, que fica localizado no centro da cidade de Barra Velha, aqui no litoral catarinense, local onde já fora realizado o estágio obrigatório 1. Como os dois estágios aconteceram na mesma escola, foi necessário apenas uma atualização dos dados já coletados anteriormente para preenchimento do roteiro de observação. Os dados observados foram coletados através de consulta ao projeto político-pedagógico da escola e também através de conversas com profissionais, inclusive professora regente, durante o período de observação em sala de aula. As formas de interação, de acordo com as atividades práticas previstas para esse estágio, foram feitas através de 20 horas aula de observação e 5 horas aula de regência. A professora regente da disciplina de língua portuguesa aqui na escola é a senhora Janice Strunk-Winter, e a turma escolhida pela professora para a realização do estágio foi a 6ª série do ensino fundamental do período matutino. A pesquisa teórica realizada para a realização do paper foi de ordem qualitativa.
De acordo com os dados atualizados do roteiro de observação, a escola funciona atualmente em 3 turnos e tem um total de 1.503 alunos, contabilizando 21 turmas no ensino fundamental e 26 turmas no ensino médio. O número de alunos aumentou significativamente em relação ao anterior, e para atender a esta demanda, a escola conta com 74 professores, dos quais 63 atuam em aula e 11 trabalham como professores na gestão escolar. A escola realiza conselho de classe trimestralmente. A Escola Astrogildo Odon Aguiar adota como referencial teórico Libânio e Vygotsky e tem como objetivos a preparação para o processo produtivo e para a vida em sociedade técnico-informacional, a formação para a cidadania crítica e participativa e a formação ética, para a formação de um cidadão com mais autonomia construtiva, né? Agora nós vamos apresentar os planos de aula. Eu apresentei apenas um plano de aula para que coubesse no tempo dessa apresentação, né? Então, o nome da escola a gente já falou, a Escola de Ensino Básico Conselheiro Astrogildo Odon Aguiar, a diretora é a senhora Denise de Fátima Linhares, a coordenadora é a professora Janice Strunk Winter. O tempo de aula são 45 minutos. A turma em que foi desenvolvido o estágio é o 6º ano do ensino fundamental e o nome da estagiária, no caso eu, Graciele Martins Krieger. O conteúdo desenvolvido em sala de aula foi a classe morfológica substantivos, então a gente ensinou um pouco de gramática, né? A professora estava ensinando produção textual e ela me passou a palavra quando iniciou o ensino da gramática daquele bimestre. Os objetivos dessa primeira aula foram entender o que é um substantivo e saber identificá-lo de um texto e conseguir distinguir o substantivo próprio do substantivo comum. Os recursos utilizados são um texto como biografia, que foi apresentado pela professora Regente, um livro didático, o quadro negro e um texto autobiográfico escrito pelos próprios alunos. Nós iniciamos a aula recapitulando o conceito de substantivo, porque ele já houvera sido apresentado pela professora. Depois disso, foram passados alguns exemplos no quadro, né, para que os alunos pudessem identificar os substantivos. Na próxima etapa, os alunos leram os 2 primeiros parágrafos dessa autobiografia que foi apresentada para eles, né? Que é da autora Eva Furnari, né? Uma autobiografia, foi uma biografia escrita por ela mesma, né? E os alunos tiveram que ler os 2 primeiros parágrafos e sublinhar os substantivos aí presentes. A quarta etapa foi apresentar a classificação dos substantivos para eles, né? Dizer que, devido à grande quantidade de substantivos existentes na língua portuguesa e à abrangência dessa classe gramatical, eles foram subdivididos em 9 tipos e esses tipos foram apresentados ao longo das aulas, né? Depois, passou-se a definição de substantivos comuns e substantivos próprios para os alunos. Então, foi passado no quadro a definição de substantivos comuns e substantivos próprios. E como avaliação, eles tiveram que ler as suas autobiografias e identificar nessas autobiografias substantivos comuns e substantivos próprios, né? Para a elaboração dessa aula, foi utilizado o livro do 6º ano da senhora Tânia Amaral Oliveira, que é o livro utilizado e recomendado pelo MEC para esse ano, para o 6º ano do ensino fundamental, além do texto biográfico que foi entregue para os alunos. Bem,
Por meio das observações e regências, pôde-se alcançar o objetivo principal desse trabalho, que é verificar quais práticas pedagógicas podem ser usadas no incentivo à escrita e ao aprendizado de gramática em sala de aula. A professora, que é regente da disciplina, Janice Strumpf-Winter, que é regente da disciplina de língua portuguesa, tem sua prática pedagógica alicerçada nos conceitos do professor João Vanderlei Geraldi, linguista de língua portuguesa e análise do discurso. Foram realizadas observações no 6º ano fundamental do período matutino. As aulas observadas foram aulas de produção escrita e também aulas de leitura, que acontecem sempre às quintas-feiras. Em relação à produção escrita, os alunos tiveram que elaborar uma autobiografia e, posteriormente, o assunto sobre substantivos foi ensinado a partir da autobiografia que haviam escrito. As regências tiveram como assunto base a classe morfológica substantivo e suas classificações. Ao final das regências, foi aplicada uma atividade avaliativa sobre a classe morfológica estudada. Uma parte significativa dos alunos não atingiu os resultados esperados e, segundo a professora Janice, esses ainda são reflexos da pandemia e todo o período de tempo em que os alunos estiveram afastados da escola. De acordo com a professora regente da disciplina, a produção textual no 6º ano e no ensino fundamental, ela é trabalhada em sala de aula de forma contextualizada, ou seja, né, ela tenta trazer para a realidade dos alunos a produção textual, e no sentido de emancipação das capacidades de argumentação e posicionamento do aluno como sujeito ativo. A professora regente procura trazer exemplos de textos, como ela trouxe, da Eva Furnari, né, de gêneros textuais para que os alunos tomem conhecimento e, posteriormente, façam suas próprias produções. Então, ela apresenta o gênero textual e, a partir daí, os alunos elaboram suas próprias produções. A professora trabalha muito com a importância da leitura em sala de aula. Ela acha que esse é um processo lento, mas valioso, por trazer para a vida dos alunos o hábito da leitura e, consequentemente, melhora de sua escrita. No processo de desenvolvimento da escrita, a professora procura motivar, provocar no aluno a vontade de ler e escrever, busca convencê-lo da importância daquilo que ele tem a dizer, de conscientizá-lo do valor do seu discurso, do valor de suas ideias e mostrar que ler e escrever, quando se experimenta a necessidade de se comunicar com alguém, de se expressar, pode ser sim um ato muito prazeroso. Nós temos como referências para este trabalho, Cor e Elias e Marcuski. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos e boa noite.